Olá, minhas amigas! Vamos continuar a história de Esther? Tá ficando boa, né? Aposto que você já foi lá e já leu, porque dá uma vontade de saber, não dá? Às vezes não dá nem para esperar. Mas hoje vamos continuar. Vem comigo! Bom, já se passou um tempo, agora Esther já é a rainha. Olha, foi por aqui. Mardoqueu era servo do palácio. E o rei, nesse momento, o rei agora fala assim, a Bíblia diz que o rei engrandeceu Amã. Amã era um dos conselheiros do rei. Olha, eu tentei dar uma melhorada no som, tá? Amã era um dos conselheiros do rei e o rei engrandeceu Amã e deixou ele mais importante do que todos os outros. Tão importante que ele mandou falar que era para todo mundo reverenciar Amã. E essa reverência implicava em se curvar, se ajoelhar quando ele passava. Mas tinha uma pessoa que não fazia isso. Sabe por que ele não fazia? Primeiro porque ele era servo do Deus vivo. E ele tinha no coração que só Deus merecia aquele tipo de reverência. Esse pessoal dos medo-persas, eles sabiam da história dos judeus. Eles sabiam, sabe por quê? Porque já sabiam, nós ainda vamos ter essas histórias, mas eles sabiam da história de Daniel. Quando Daniel foi salvo da cova dos leões, olha o spoiler! Daí, quando Daniel foi salvo da cova dos leões, o rei mandou pôr um edito para todo mundo saber que o Deus de Daniel era um Deus que salva. Quando os jovens, olha, Sadraque não, Ananias, Misael e Azarias, porque, olha, eles nasceram Ananias, Misael e Azarias. O rei tentou, olha a história de novo, o rei tentou mudar o nome deles, mas no coração eles continuavam sendo aqueles jovens judeus fiéis. Quando eles entraram na fornalha, que o próprio Deus entrou junto com eles, todo mundo viu e ficou sabendo. Essas histórias não se esquecem facilmente, não. Então, o povo judeu tinha gente que tinha certo cuidado, tinha gente que tinha, inclusive, aceitado esse Deus, mas tinha gente que tinha implicância e um certo preconceito, que era o caso do Amã. Além de tudo, o cara ainda não ajoelhava para ele. O Amã era aquele tipo de homem insatisfeito, nada estava bom. Porque esse espírito vem lá do céu, vem do inimigo das nossas almas, que lá no céu já ficou insatisfeito, já não estava bom, era o anjo mais importante do céu e não estava bom. Então, esse espírito não é de Deus, um espírito de insatisfação e de competição, querendo ser melhor que os outros. Não era para somar, não, era para ser melhor mesmo. Ele era o maioral. E ele tinha esse mau caráter, um caráter ruim. Nunca estava satisfeito. Então ele olhava para o Amã e pegou uma birra do Amã. E os outros falavam, mas por que vieram falar Amã? Falava, o Amã ficou com raiva do Mardoqueu. Desculpa aí. Corrigindo. Bom, o Amã tinha raiva do Mardoqueu porque o Mardoqueu não se ajoelhava. E os outros servos do palácio vinham assim, ô Mardoqueu, como assim? Todo mundo se ajoelha e você não, tá pegando mal para você, o homem lá é poderoso, é assim com o rei, não vai ficar bom. E ele falou, olha, eu sou judeu, eu sirvo um Deus, e esse tipo de reverência implica em adoração, eu não posso. Não tenho nada contra o Amã, mas eu não posso. E aí eles foram, porque sempre também, em todas as épocas, tem aquele povinho da fofoca, né? Correram lá contar pro Amã, falar, olha Amã, sabe aquele Mardoqueu lá? Não se ajoelha quando você passa. Ele diz que é porque ele é judeu. Olha isso. A gente se ajoelha, que a gente tem essa consideração com você, mas ele, não ajoelha não, pode prestar atenção. O Amã começou a reparar no Mardoqueu. Toda vez que ele passava, ele olhava bem pro Mardoqueu e nada do Mardoqueu se ajoelhar ou reverenciar ele. Aquilo foi criando
uma mágoa no coração do Amã, um ódio, que para ele já não estava bom ele exterminar o Mardoqueu. Ah, ele não faz isso porque ele é judeu? Pois eles vão se ver comigo. E ele pôs no coração dele que ele queria acabar com todos os judeus. Ele queria matar todos. Falou, vou acabar com essa nação, acabar com essa raça. O problema é quando a pessoa compra uma briga maior do que ele até. Maior do que ele tem condições de levar. Que foi o que aconteceu com Amã. Ele comprou uma briga que seria impossível ele ganhar. Mas mesmo assim ele comprou. No coração dele, ele saía feliz, estava todo honrado no palácio, todo mundo se ajoelhando, mas na hora que ele olhava para o Mardoqueu, e o Mardoqueu não se ajoelhava, acabou o dia para ele. Não se importava mais que todo mundo ajoelhasse, mas agora ele era questão de honra, ele queria que dobrar o Mardoqueu. Aí ele falou, quer saber, eu vou exterminar esse povo. Aí ele foi conversar com o rei, falou, olha rei, olha os conselhos, gente, eu falo de novo, olha bem quem está te aconselhando. Esse rei, vou te contar, ele já tinha caído nisso no passado, mas ele caiu de novo. E ele era o conselheiro, o chefe dele, era o bambambam. Bam, bam. E o Amã foi lá e falou, olha, quietinho, o ódiozinho dele pro Mardoqueu lá no coração, mas ele não falou pro rei, só falou, ô rei, tem um povo aí no seu reino que, olha, vai te causar problema. Esse povo não obedece suas leis, esse povo tem leis próprias, esse povo tem um Deus próprio, não obedece os nossos deuses. E esse povo vai te causar problema. Eles são problemáticos, olha isso. Olha, gente, pensando bem, sabia que agora no final do tempo, aliás, já está assim? E é tão nítida a ação do inimigo que você vê, gente, o povo cristão é um povo pacífico, é um povo que cuida da sua própria vida, que só procura. Estou falando de cristão, tá? Não estou falando de crente, estou falando de cristão. Cristão é quem revela o caráter de Cristo, não necessariamente quem está lá na igreja, tá? Então, mas é um povo que procura obedecer às leis, procura fazer bem ao próximo, porque ele tem Deus no coração e o cristão é quem tem contato diário com Cristo e passa a ser semelhante, parecidinho com Cristo. E igualzinho naquela época, hoje tem gente que, olha, pinta o cristão de uma forma que não corresponde à realidade. Pinta o cristão de fundamentalista, de mesquinho, de interesseiro, de avarento, uma coisa horrorosa. E isso quando não pinta de caipira, mocorongo, fofoqueiro, maldizente, isso não é, está longe de ser cristão, que são as pessoas que revelam o caráter de Cristo porque tem contato com Cristo diariamente. E a gente acaba se parecendo com quem a gente anda, não é verdade? E naquela época ele foi falar isso, do povo judeu. Para o rei, falou, olha rei, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia, a gente extermina esse povo e eu até me comprometo a depositar nos cofres do rei uma quantia boa para ressarcir o rei de qualquer prejuízo que tenha, mas vamos eliminar esse povo, eles vão dar problema. O rei nem pensou duas vezes e também nem analisou, porque ele não sabia que o Amã era um mau caráter. Ele não pesquisou, ele não estava de olho, não tinha essa sensibilidade para conhecer o Amã. Ele simplesmente confiava. Falou, Amã, tá aqui meu anel, faz aí o que você achar que deve e não precisa nem depositar nada não. Pode fazer, tá me livrando de um problema? Olha, te dou carta branca. E deu o anel para ele. Você imagina poder na mão de um homem desse? Um homem insatisfeito, mau caráter, ruim, rancoroso e com o anel do rei poderoso, que quando dava um edito não podia voltar atrás, estava para ele. Falou, agora esse Mardoqueu me paga, ele e toda a raça dele. Foi lá, fez um edito, primeiro lançou sorte para ver que dia. Ele tinha conversado lá com a esposa e com os amigos e falei, eles é outro que se aconselhava mal, né? Já era ruim, e ainda aconselhava com gente ruim. Então eles falaram, ó, se livra desse problema. Imagina a mulher do Amã, desse homem perverso. Chegava o homem mal-humorado por causa do Mardoqueu, já dava um chute no cachorro
puxava o rabo do gato, xingava a mulher, reclamava da comida, só enchia o saco. Ela falou, se livra desse problema, que a hora que você se livrar vai ser um alívio para mim. E a mulher dele dava esses conselhos para ele. Pois ele fez um edito que naquele dia, de tal mês, o mês de eu acredito. Gente, eu não sou teóloga. Não sou, eu sou contadora de história. Portanto, vocês leiam lá. Mas eles... Mas são coisas interessantes, viu? Saber o mês, porque depois tinha festa todo ano para celebrar esse dia. Portanto, é um outro assunto para um teólogo, uma pessoa mais entendida, mais sábia, porque eu sou apenas uma contadora de história. Ainda ele só lançou sorte para naquele dia ia matar os judeus. E que todo mundo era assim, ó. Tudo que era do judeu era para recolher nos tesouros do rei. Ia para a tesouraria do rei e era para quem estiver perto, para quem quisesse, para executar os judeus. E mandou, escreveu em várias línguas e mandou sair pela província falando sobre isso e decretando, era um decreto. Olha isso, vocês imaginam os judeus? Onde se lia esse decreto tinha choro, tinha rasgar de vestes, jogar cinza na cabeça e, olha, tristeza profunda, porque eles falaram, acabou o nosso povo, acabou, esse rei é muito poderoso e o que ele fala não volta atrás e o povo vai nos matar, vai exterminar os judeus. Mardoqueu, quando soube, fez exatamente isso, rasgou suas vestes, descabelou, jogou cinza na cabeça e ficou maltrapilho, angustiado, sem comer, sem beber. E ele não podia entrar no palácio daquele jeito. Deixou ele, ficou por lá de fora, foram contar para a rainha. A rainha mandou perguntar, mas pergunta o que aconteceu. Aí ele pegou e falou, olha, mandou a cópia do edito, falou, olha isso. Olha o que aconteceu, você precisa fazer alguma coisa, Esther. É o seu povo, você é judia. Apesar do rei não saber, você sabe, você precisa agir em nome do seu povo. Esther ficou com medo e falou, mandou recado para ele, olha, fala para ele que todo mundo sabe que eu não posso ir na presença do rei se ele não me chamar. E já faz mais de mês que ele não me chama. Se eu for lá, eu posso, ó, meu pescocinho tá Só se ele tiver muita misericórdia, se ele tiver de bom humor e estender o cetro para mim. Mas se não, eu tô perdida. Quando Mardoqueu ouviu aquilo, ele mandou um recado para ela. Essa parte é linda e é poderosa, muito poderosa. Ele mandou um recado para ela, falando assim, na minha Bíblia está até gravado e eu vou ler, porque essa parte vale a pena ler tintim por tintim. Então Mardoqueu, olha, capítulo 4, verso 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Exatamente essa era a mensagem. Não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Não é porque você está aí, você deixou de ser judia. Sua sorte não vai ser diferente. Só que, olha a confiança, isso, eu acredito que foi essa parte que despertou em Esther tudo que ela tinha aprendido. Porque olha a confiança desse homem de Deus. Ele mandou dizer para ela assim, pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Ele tinha certeza que Deus ia intervir. Olha que coisa linda, não é lindo isso? E ele falou, se você fica quieta e se calar e se recusar a ajudar, de outra parte Deus vai levantar alguém. E Deus vai prover o livramento do povo dele. O povo judeu era o povo de Deus, o povo escolhido, Deus não ia abandonar nunca. E ele tinha essa confiança. Aí ele escreveu assim, mandou um recadinho para ela assim. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. De outra parte, Deus vai salvar os judeus, mas você vai perecer. Ela era a única da casa do pai. A casa do seu pai não vai existir mais, porque você vai perecer se você se calar. E quem sabe, ele mandou dizer para ela, e quem sabe se não foi para tal tempo como este que você foi declarada rainha, você
está nesse posto, quem sabe não foi por esse tempo, porque nós temos um Deus que sabe de todas as coisas. Então, pensa bem qual vai ser sua atitude. Gente, olha que lindo. Você imagina a situação de Esther, mas tudo que ela viveu, que ela aprendeu com Mardoqueu veio agora nesse momento. E ela mandou uma resposta linda. Agora eu fico imaginando o povo judeu, né? Sabe o povo que teve a oportunidade de ir embora e não foi? Por causa da comodidade, porque eles estavam ali instalados, estavam com o seu comércio, ou com o seu estudo, com o seu trabalho, estavam acomodados no exílio e não se recusaram a voltar para Jerusalém, porque ia dar trabalho, tinha que refazer os muros, tinha que passar uns perrengues, tinha muita gente do contra. Então muita gente não foi porque não quis. E passou por esse perrengue, provavelmente muitos se arrependeram, ficaram, ai, devia ter ido quando saiu a ordem lá com Zorobabel, que eles voltaram para reconstruir lá, eu devia ter ido. E tinha a mulher que falei pro seu marido que era pra gente ir. Gente, toda época o ser humano é o ser humano. Eu fico imaginando as mulheres cutucando o marido. Eu falei pra você, eu queria ir. Ou então o marido falando, falei pra você, mulher, você por causa do seu cartão de crédito, que essa vida confortável, não quis ir. Agora, olha o que deu. Tá aí. Tudo culpa sua. Mas tinha também os casais que não puderam ir, que se apegaram em oração. Porque em todo o reino os judeus estavam em prantos, em jejum e clamando ao Deus que eles conheciam muito bem. E sabe que esse Deus é assim, tremendo em salvar. Então, vamos deixar para a próxima, né? Porque olha, tem história. O impasse é esse, mas Esther mandou falar. Depois que ela ouviu isso, o coração judeu dela falou mais alto. E ela mandou um recado para Mardoqueu. E falou, olha, junta todos os judeus que estão na cidade, todos, e jejua por 3 dias. Não é para comer e nem beber nada. Jejum e oração e clamando a Deus. Eu vou fazer a mesma coisa com as minhas servas. Nós vamos ficar em jejum por 3 dias e depois de 3 dias eu vou falar com o rei. E se perecer, perecer. Olha que lindo isso, gente. Isso é assim, de arrepiar. Ela falou, depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Se tiver que morrer, que morra. Mas eu vou fazer essa obra. Gente, isso é muito lindo, muito edificante, porque nos ajuda nas horas difíceis a ter as decisões corretas. Ela tinha no coração que mais importa a Deus do que aos homens. A lei do homem era perigosa, mas a lei de Deus era muito mais. E imagina ela no coração recebendo aquela mensagem falando assim, olha, se você se calar, de outra parte vai vir socorro para os judeus. Então, que isso fique no nosso coração hoje, sabe o quê? Nós temos uma missão para fazer, viu? Tem muita gente perecendo, muita gente que precisa ouvir essa história linda, muita gente que precisa ouvir a mensagem de salvação, precisa saber que tem um Deus que cuida, que tem um Deus que vai vir resgatar. E essa missão foi dada a nós. E às vezes a gente não faz, medo de perder o amigo, medo de passar vexame, medo de não saber falar, medo de ser mal compreendido, medo, e às vezes covardia e às vezes comodismo. Cada um tem um motivo, mas não existe motivo que vai aliviar a nossa situação quando, lembra do nosso livrinho, dos crônicas da sua vida? Você imagina quando tiver escrito lá que teve gente que pereceu pela minha covardia, teve gente que pereceu pelo meu medo, porque eu não falei, isso vai pesar. Vai. Então, sempre pensa nisso. Quem sabe foi para este tempo que Deus te colocou nesse emprego. Quem sabe foi para esse tempo que você ficou desempregado e foi parar nesse lugar. Quem sabe foi para esse tempo que você ficou doente, adoeceu e foi parar nesse canto para ter contato com esse médico, com essa enfermeira, com esse companheiro de quarto. Quem sabe foi para esse tempo que você foi levantado da cama. Quem sabe foi para este tempo que Deus te transportou do seu país, transportou da sua cidade, tirou do meio da sua parentela.
Quem sabe foi por esse tempo que Deus te devolveu no meio das suas parentelas. Muitas vezes a gente vai longe e Deus traz de volta. Então, Deus tem um propósito para a vida de cada um. Qual é o propósito da tua vida? Não permita que Deus tenha que trazer socorro ou que Deus tenha que trazer outra pessoa para fazer o trabalho que Ele deu para você fazer. Porque nós somos pessoas únicas e cada um de nós tem uma tarefa a cumprir. Que Deus nos ajude a descobrir, saber qual é essa tarefa, ter essa sensibilidade, esse contato com Jesus, para que Ele nos revele qual é a boa, agradável vontade dEle e qual é a missão que Ele tem para nós. E que a gente cumpra fielmente a parte que nos corresponde. Portanto, olha, que Deus maravilhoso. Vamos descobrir qual é o propósito da nossa vida? Olha, e tem mais, hein? Tem mais. Agora vamos ver a estratégia de Esther, como ela fez depois de jejum e oração. Sempre assim. Primeiro, você tem que conhecer esse Deus para confiar nele. Depois, jejum e oração, para que Deus ilumine a sua mente, para que você saiba qual a estratégia, a melhor estratégia. E depois, mãos à obra. Vamos fazer a nossa parte. Beijo, beijo, tchau, tchau. Até a próxima.